grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: o que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Na sexta-feira foi o Dia Internacional da Mulher. Ontem vocês, pelo que eu vi escrito ali na parede, tiraram agora, não é? Tem ali uma homenagem às mulheres. Então nós gostaríamos de continuar falando sobre esta preciosidade que Deus criou, que se chama mulher, não é? Sabem, meus queridos, que quanto mais jovem é o homem, menos valor ele dá para a mulher, menos reconhecimento. Mas quanto mais idade vai tendo o homem, mais ele valoriza, mais ele vai entendendo da sabedoria divina em ter feito uma auxiliadora idônea, capaz para estar ao lado do homem. À medida que a minha idade está avançando, agora estou com 61, vou fazer 62, eu tenho muito maior admiração para com as mulheres, principalmente com a minha esposa, de ver quão capaz Deus fez a mulher. Deus não deu pouca capacidade, Deus deu muita capacidade. Quando você lê na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, abra sua Bíblia. Quando você lê aqui, capítulo 2 melhor, e o verso 18 de Gênesis, capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como que diante dele. Deus fez a mulher para ser uma auxiliadora idônea. E o homem, sem a mulher, ele é totalmente incompleto. Incompleto. Nós, homens, somos educados pela nossa mamãe, aprendemos a obedecer e ser guiados pela nossa mamãe, e quando crescemos, vamos ser guiados, vamos ser cuidados pela nossa esposa. Isso faz uma falta muito grande. Muito grande. Por que é que Deus disse que o homem deveria ser o cabeça? Você já parou para pensar nisso? Abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 5, verso 22. Vocês sabem que Deus não chove no molhado. Vocês sabem que Deus não fala coisas redundantes. Ele fala aquilo que precisa ser falado. Então, quando você lê aqui em Efésios capítulo 5, verso 22, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, é porque naturalmente a mulher não foi feita para se sujeitar. Ela tem que se esforçar para isso. Naturalmente ela quer mandar. Naturalmente ela quer mandar no marido, e mandar nos filhos, e mandar em todo mundo. Isso é natural. Mas Deus disse: você tem que se submeter. Deus falou para a mulher fazer aquilo que não é natural para ela fazer. Como também não é natural para o homem ser o cabeça. Não é natural. Por isso Deus disse: você tem que ser o cabeça. É Deus que mandou. Se nós perguntarmos nas famílias, nos lares, quem manda aqui?
Queridos, de cada 10, 9 vai ser a mulher. Com certeza. E naquele lar que você descobrir que é o homem que manda, e se você perguntar para ele, mas por que você está dizendo que é aqui que você que manda? Ele vai dizer, porque a minha mulher mandou eu dizer isso. Então, eu tenho todo o meu respeito para com a minha esposa, eu vejo as habilidades dela, eu vejo que ela como coordena a casa, como ela tem o jeitinho de falar com os filhos, como ela sabe falar, ela sabe argumentar, ela corrige, e eu já tenho muita dificuldade nessas coisas. Ela sabe dialogar com os filhos, uma mãe sabe dialogar com as crianças. O homem não tem muito diálogo. Não tem muito diálogo. Quando eu vou dialogar com os meus filhos, é ela que diz, olha, fale isso, isso. Ela diz para mim o que eu tenho que falar. Então, queridos, Deus deu habilidades para a mulher que são admiráveis. E o homem, de verdade, reconhece esse valor que se chama mulher, esposa, mãe. É um valor que Deus colocou na nossa vida. Por isso que Jesus fala na palavra que aquele que encontra uma esposa, uma mulher, encontrou uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Quem encontrou uma mulher, encontrou uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor, porque é uma bênção do Senhor. Diz aqui em Efésios capítulo 5, verso 22, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Naturalmente o homem não seria a cabeça. Naturalmente seria a mulher, porque ela manda. Existem países em que a cultura é mais matriarcal e outros países que a cultura é mais patriarcal. No Brasil, a cultura é mais patriarcal, mas o homem como o cabeça, como chefe. Aqui nos Estados Unidos, a cultura é mais matriarcal, aqui é mais a mulher. Mas a cultura bíblica é de que o homem deve ser cabeça, ele deve ser respeitado como cabeça, mas é a mulher que o coloca como cabeça. Não é o homem que se coloca como cabeça. É a mulher que o coloca como cabeça e o respeita como cabeça, porque Deus pediu assim. Da mesma forma, é o homem que vai amar a esposa de tal forma, como Cristo amou a igreja, que ela vai se sentir feliz em se submeter a este homem, a este marido. Vai ser uma resposta ao amor e ao sacrifício que o marido faz a favor dela. A mulher foi criada por Deus para ser um presente, e é uma obra aprimorada que veio depois do homem. Não é aquilo que muitos dizem, que Deus criou a mulher depois do homem, porque não queria palpite. Não é por causa disso. Deus criou a mulher depois do homem, porque ela seria uma obra aprimorada. É o topo da criação, não é? Foi a última coisa que ele fez. E fez a mulher da costela de Adão, não fez do pé, porque não quer que a mulher seja pisada pelo homem. Não fez da cabeça, para que a mulher não mande no homem. Mas fez da costela, porque quer que a mulher esteja ao lado do homem, sendo amada e protegida por ele. Ao lado, sempre. A mulher deve entender que ela foi feita para ser um complemento, não é? E na vida do homem, nunca uma competidora. John Milton escreveu da mulher, Eva, dizendo assim, veja o que John Milton escreveu: ela foi adornada com tudo que o céu e a terra podiam outorgar para fazê-la amável. Tudo que Deus podia encontrar para fazer uma pessoa amável, Deus colocou em Eva. Havia graça nos seus passos, o céu nos seus olhos, e cada gesto estava revestido de dignidade, porte e amor.
Agora Adão tinha o que ele necessitava. E alguém escreveu assim: a terra era triste, o jardim era selvagem, até que a mulher sorriu. Vou repetir, né? A terra era triste e o jardim era selvagem, até que a mulher sorriu. A obra do Onipotente estava terminada. Queridos, a esposa, a mulher e mãe, está dotada da beleza de uma Sara, quando chamou Abraão de meu senhor. A beleza de Sara estava não só no físico, no rosto, mas na maneira como ela tratava o marido, chamando de meu senhor. A mulher, ela está revestida e deve estar revestida da coragem e ousadia de uma Débora. Mulher é muito corajosa. Se fosse para um homem ter uma cesariana, se fosse por um homem dar à luz a um filho, talvez a raça humana já tinha sido extinta. Mas não, a mulher encara isso com uma coragem, com uma ousadia. Ela vai ao dentista e se assenta à cadeira do dentista, mas quando o homem tem que ir ao dentista, é um problema. Uma vez eu perguntei para um amigo dentista, quem é o sexo fraco e quem é o sexo forte aqui na cadeira do dentista? E ele começou a rir. E ele disse: olha, pastor Samuel, para a vergonha nossa dos homens, eu tenho que dizer que o sexo fraco aqui na cadeira do dentista é o homem. Que vergonha. O homem faz um banzeiro aqui, né? Porque os homens não são acostumados a sentir dor. A mulher é mais resistente à dor. O homem desmaia mais fácil. Desmaia mais fácil. Os homens vão assistir o parto, eu vou assistir o parto, né, do meu filho, né? Desmaiam. Não assiste nada. Mas que coragem Deus colocou na mulher. A esposa, mãe e mulher está revestida de uma coragem chamada Débora. Lembra? Débora foi ao campo de batalha. Corajosa. Quando ficou ao lado de Baraque na batalha contra os inimigos. A mulher está revestida daquela profunda devoção e abnegação de Ana, quando ela orou pelo filho Samuel e dedicou-o ao Senhor. Foi ela que clamou, foi ela que intercedeu. A mulher se envolve mais. A mulher que salva a família. Por isso que quando morre a mãe, a família se desfaz. Mas quando morre o pai e a mãe continua viva, a família não se desfaz. Porque a mulher, ela segura a família e a mantém. A mulher está revestida do zelo e dedicação de Rispa, que cuidou dos corpos já mortos dos filhos de Saul, de dia e de noite, para que não fossem comidos pelas aves, nem pelos animais do campo. Lembram-se de Rispa, que ficou ali cuidando dos corpos já mortos? Corajosamente. A mulher está revestida da realeza de uma Ester, que compareceu com o risco da vida diante do rei Assuero e conseguiu salvar o seu povo. O que é que dizia Ester? Eu irei, e perecendo, pereço. Coragem, ousadia. Deus revestiu a mulher com uma graça, como a de Lídia, a vendedora de púrpura, hospitaleira. Hospitaleira. Como a mulher, Deus revestiu a mulher de habilidades. Eu vejo, quando nós recebemos muitas pessoas em casa, e geralmente quando vem um, vem dois, e geralmente a casa fica muito cheia. Eu vejo a habilidade que Deus deu a Leila de cuidar da casa, de preparar a comida, de fazer os pratos. E muitas vezes está lá a mesa cheia de comida e tudo passou pelas mãos dela. Ela fez tudo. Ela fez a empadinha, ela fez o pastel, ela fez o bolo, ela fez o assado, ela fez o sagu, tudo ela fez.
Que habilidade! E numa rapidez. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus deu habilidade à mulher de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós homens fazemos bem feito o que temos que fazer, mas é uma coisa de cada vez. Se tivermos que fazer duas coisas, já nos atrapalhamos. E a prova é quando a mãe sai e deixa as crianças a cuidado do pai. Quando volta, a casa está. Porque realmente nós homens não sabemos cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. Deus revestiu a mulher da dedicação de Maria, mãe de Jesus. Por que Deus não incumbiu um homem para educar o seu filho na terra? Incumbiu uma mulher. Foi ela que ensinou Jesus a ler, a escrever, ensinou a Bíblia para Jesus. Maria. Deus revestiu a mulher da humildade e da hospitalidade de Febe, que hospedou os santos de Deus na sua casa, fazendo da sua casa uma casa hospitaleira. Deus revestiu a mulher com a amizade de Dorcas, pois Dorcas era amada por todos. Quando morreu, foi necessário ressuscitá-la. Por quê? Como dizem, há pessoas que acham que são substituíveis. Não, se ele morrer ou se ele for embora, acha outro. Não, irmãos. Existem pessoas insubstituíveis. E a prova está aqui. Dorcas teve que ser ressuscitada, porque não tinha alguém que fizesse o que ela fazia. Entendem? Deus revestiu a mulher do discernimento de Rode, que conheceu a voz de Pedro quando batia a porta. Lembra da menina que veio à porta atender quando Pedro bateu? E ela ficou tão eufórica que voltou correndo e esqueceu de abrir a porta. Voltou correndo e disse, é Pedro que está lá fora. Mas não abriu a porta. Ela reconheceu a voz de Pedro. Deus revestiu a mulher da ambição de Salomé, que pediu que os seus filhos se assentassem, um à esquerda e outro à direita de Jesus no trono. Olha a ambição que uma mãe tem, não é? Quer o melhor para o seu filho. A minha mãe e nós vivíamos no interior do estado do Paraná. Telêmaco Borba, fica a 5 horas de Curitiba. E ela nunca tinha ido em Curitiba e nem eu. Eu era um menino de 16 anos. Pois ela foi para a capital, sem conhecer a capital. Me deixou na casa de uma tia que tínhamos lá e saiu andando pela cidade de Curitiba, a pé, naquela grande cidade, procurando pela casa de um deputado chamado Igulosso, para pedir uma bolsa de estudos para o filho, Samuel, para que ele pudesse estudar no internato adventista, que naquele tempo chamava-se IAP, Instituto Adventista Paranaense. Ela saiu caminhando, veio lá do bairro, caminhando a pé, desceu para o centro de Curitiba, e sem ter endereço. E ela chegava, e ela disse que encontrava uma pessoa numa esquina e perguntava, eu estou procurando a casa do Dr. Losso. E esta pessoa disse, então a senhora siga esta rua aqui e vá em frente. E ela caminhava e caminhava e caminhava. E lá numa outra esquina encontrava alguém e ela dizia, eu estou procurando pela casa do Dr. Losso. E a pessoa dizia, a senhora está no rumo certo, pode continuar aqui. Então ela encontrou várias vezes pessoas paradas para dar informação para ela. Ela acredita que eram anjos de Deus que estavam ali. Até que ela chegou na casa do Dr. Losso. E conseguiu uma bolsa para o filho e me colocou no colégio. Coragem, ousadia. Uma pessoa sem estudo, mas revestida de coragem, de ousadia. Eu não estaria aqui hoje se a minha mãe não tivesse feito esse sacrifício. A única coisa que tinha de valor, ou seja, um pouco mais de valor, era uma máquina de costura que ela tinha. Ela vendeu a máquina de costura para poder arrumar um dinheirinho para ir para Curitiba. Queridos, o meu pai queria que eu fosse para o internato. Mas ele
Não foi a Curitiba, mas a minha mãe foi. Abriu o caminho, desbravou o caminho. Então, queridos, ambição para o filho. A mãe tem que ter essa ambição pelo... Deus revestiu a mulher desta ambição, que, como Salomé, que pediu que os filhos se assentassem um à esquerda, outro à direita de Jesus. Deus revestiu a mulher da adoração e de louvor de Maria, a Maria Madalena, que escolheu estar aos pés de Jesus e ungiu o seu corpo ainda em vida. Deus revestiu a mulher do cuidado e do trabalho de Marta, que preparou tudo para agradar a Jesus. Marta estava afoita, correndo para cá e para lá, porque ela estava preparando uma festa para Jesus. Muitas vezes só falamos de Maria, que escolheu a boa parte, que ficou sentada aos pés de Jesus. Mas pense também na dedicação de Marta, preparando a festa, porque o convidado era Jesus. A gente fala isso como sendo coisa negativa, né? Marta, Marta, por que te afadigas? Por que corres tanto? Maria escolheu a boa parte. Mas se não existissem as Martas, não ia ter comida, irmãos. Não ia ter comida. Não ia ter nada. Então, Deus revestiu a mulher também do espírito de Marta, não só do espírito de Maria. A mulher e mãe, dotada por Deus com tudo isso, e mais ainda. Vejam a paciência da profetisa Ana, que por 84 anos serviu ao Senhor no templo esperando a vinda do Messias. 84 anos ela ali esperando a vinda do Messias. E finalmente os seus olhos viram e contemplaram o Messias. Deus revestiu a mulher da amabilidade de Raquel, aquela que era conhecida como a menina dos olhos de Jacó. Deus revestiu a mulher do amor de Joquebede, mãe de Moisés. Veja a coragem de Joquebede de fazer um cesto, betumar aquele cesto, para deixá-lo impermeável, né? Impermeabilizável, e aí colocar o filho dentro daquele cesto e soltar nas ruas, nas águas do rio Nilo. Que coragem! Você teria essa coragem? Soltar uma criança num rio? O rio Nilo não é um riozinho, não, irmãos. É um rio grande, que deve ter seus animais, não é? Seus jacarés, talvez. Mas coragem para salvar a vida do filho. E a coragem de se apresentar para filho do faraó. E a coragem da irmã, uma mulher, não é? Miriam, de se apresentar para a filha do faraó, dizendo: se a senhora precisar de alguém para cuidar desta criança, eu posso providenciar alguém. Deus recompensou estas ousadias femininas. Deus revestiu a mulher de uma gentileza como aquela de Isabel, revelada na maneira como ela se dirigiu a Maria. Deus revestiu a mulher do espírito de Lóide e de Eunice, vó e mãe de Timóteo, que criou Timóteo nos caminhos do Senhor. Este ser humano chamado mulher, esposa e mãe, é um ser dotado por Deus com todas essas qualidades exemplificadas nessa galeria bíblica de mulheres. Isso é que Deus planejou para você, querida mulher, querida esposa e querida mãe. Deus planejou para você um ministério sagrado, que pode muito bem ser chamado de o ministério do Espírito Santo na família, porque aquilo que o Espírito Santo faz, suas funções, essas são as funções da mulher na família: de ensinar, de corrigir, de confortar, de consolar, porque a mulher é a consoladora, assim como o Espírito Santo é consolador. A mulher é que ensina, como o Espírito Santo ensina. É a mulher que corrige, como o Espírito Santo também corrige. É a mulher que impede os filhos de fazerem algumas coisas, seguirem caminho errado, como o Espírito Santo também nos impede. Paulo diz: eu pretendia ir a tal lugar, mas o Espírito Santo me impediu. Dentro de casa, quem nos impede de fazer as coisas é a nossa mãe.
E quando a mulher diz para o marido, não faça tal coisa, não faça, para não quebrar a cara. Quando a mulher disser assim, não faça negócio com esta pessoa, eu não gostei muito do jeito dela. Não faça negócio. Ela pressente as coisas que você não pressente. Quem poderia imaginar que esse ser maravilhoso, criado por Deus para um ministério tão sagrado, pudesse abrigar dentro de si também o mal? Nós falamos bem, não é? Mas veja o que Satanás faz com a mulher. E cuidado para não fazer com você. Naquela amabilidade da mulher, esposa e mãe, também existe o potencial de uma feiura. Na sua alegria existe um potencial de tristeza. Na sua graça existe também um potencial de egoísmo. Na sua humildade existe também um potencial de orgulho. E na sua submissão também existe um potencial de rebelião e revolta. Na sua fé também existe um potencial de dúvidas. Embora a mulher seja amável, embora esteja revestida de todas as boas qualidades das santas mulheres da Bíblia, existe uma outra força em operação que se chama a força do mal, Satanás, tentando operar no coração feminino e fazer dela o oposto do que Deus planejou que ela fosse. E hoje a mulher tem se tornado um símbolo de promiscuidade, de sexo, enfim. As mulheres muitas vezes têm se deixado usar. A Bíblia mostra que existiu uma mulher que foi usada pelo mal, Mical. Lembram-se de Mical? Aquela que caçou e que desprezou o rei Davi, porque ele vinha dançando na frente da arca do Senhor. Quando nós falamos que ele vinha dançando, irmãos, as pessoas pensam que ele estava dançando mesmo. Não. Hoje, quando você pensa em dança, você pensa num homem e numa mulher abraçadinho, não é? Não, irmãos. Quando a Bíblia fala em dança, é você pulando de alegria, de louvor a Deus, dando glórias e aleluia e hosanas a Deus. Era isso que Davi estava fazendo. E Mical, quando olhou pela janela, desprezou o marido. E Deus a reprovou por isso e ela tornou-se estéril. Nunca mais teve filho. A mulher, esposa, se ela quiser, ela pode escolher a rebelião de uma Jezabel. Lembram-se de Jezabel? Conhecida na Bíblia por uma característica má, de rebelião. Aquela que conduziu o povo de Israel à idolatria, adoração de Baal. Aquela que matou o dono de uma vinha para dar a vinha para o marido Acabe. Lembram-se da história de Acabe, que estava chorando porque queria comprar a vinha do vizinho? Como era o nome dele? Nabote, né? Parecido com esse nome. E quando Acabe estava chorando na cama, não é? Que feio, né, irmãos? Que feio. Homem chorando lá na cama. Chorando por quê? Ah, porque eu queria aquela terra para mim e o cara não quer vender. Isso é motivo para chorar? Bananão, não é? Bananão. Aí Jezabel falou o quê? Fique calmo e tranquilo. Eu resolvo isso. Foi lá e mandou matar o homem. E voltou e disse, Acabe, se alegre, pare de chorar, vá lá, a vinha é tua, tome posse. Queridos, a mulher quando quer ser má, o mal está aí à sua frente. Como disse Deus para Caim, o mal, o pecado jaz à porta, para te dominar. A mulher revestida com toda essa graça e talento que Deus deu, também Deus diz para a mulher, o pecado está aí à porta. Se você quiser, você tem todo o potencial para... Entende? Todo esse potencial feminino pode também ser usado para o mal.
Foi o que Jezabel fez. A mulher pode desenvolver dentro de si a semente do egoísmo de uma Thalia. Quem foi a Thalia? A Thalia foi quem matou filho, neto, matou todo mundo para ficar ela rainha, sozinha. A Thalia matou seus próprios netos para que pudesse ter ela mesma o direito de reinar. É difícil imaginar que este ser maravilhoso criado por Deus para ser rainha do Éden, a única que podia preencher as necessidades de Adão, pudesse no seu coração desenvolver o ódio de uma Herodias. O que fez a Herodias? Quando a filha dela dançou diante do rei Herodes, e o rei Herodes, embebedado, né, pede-me o que quiseres, até metade do meu reino eu te darei. E ela voltou lá, e a mãe Herodias disse para a filha o quê? Peça a cabeça de João Batista. Foi quando João Batista foi decapitado. Então, queridos, a maldade, a ruindade de uma Herodias. Por que Herodias tinha ódio de João Batista? Porque João Batista chamou o pecado pelo nome, dizendo que ela estava em pecado, adulterando ao viver com Herodes. É difícil crer que os lábios criados para destilar bondade e meiguice pudesse ter o potencial de uma mentira, como fez Safira. Safira entrou na história como uma mulher mentirosa, que caiu morta diante de Pedro, porque ela fez a cabeça do marido para mentir, dizendo que a propriedade tinha sido vendida por um preço abaixo do que tinha sido vendida. Então, queridos, cada mulher, esposa, mãe, deve decidir por si mesma qual é a força que vai dominá-la: o Espírito Santo ou o Espírito maligno? O bem ou o mal? Quem vai dominar você, mulher? Você, homem. Porque tudo que eu estou falando para a mulher, vale para o homem também. Você também pode ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, controlado pelo Espírito Santo. E você também pode ser controlado pelo espírito mau. Você não é obrigado a ser controlado por isso ou por aquele. Você decide, você escolhe. O livre-arbítrio é nosso. Deus nos deu. Louvado seja Deus porque existe a lealdade e respeito de uma Sara. Louvado seja Deus porque existe a amabilidade de uma Raquel, a ternura de Maria Madalena, o espírito de serviço de Marta, a paciência e fé de Maria, mãe de Jesus, a gentileza de Rebeca. E fiquemos longe da rebelião de Jezabel, do egoísmo de Atalia, do ódio de Herodias e da mentira de Safira. Essa é uma decisão pessoal que cada um deve fazer. Agora eu quero terminar dizendo o seguinte: a mulher não foi feita para arar a terra. Isso é trabalho para o homem. Ela pode até arar a terra, mas não foi feita para isso. Não foi feita para construir a casa, o building. Pode até construir uma casa, mas não foi feito para isso. É um trabalho áspero, um trabalho rude, pesado, que fica mais próprio para quem? Para o homem. Deus deu habilidades diferentes. A mulher não foi feita para controlar o guindaste, nem para assentar tijolos, pode até assentar tijolos, nem para cortar pedras, nem para construir estradas, nem para fazer colheita da seara. O trabalho planejado por Deus para a mulher foi o de determinar o espírito e a atmosfera que devem prevalecer enquanto a terra está sendo arada pelo homem. O espírito com que o homem está fazendo aquilo depende do espírito que a mulher proporcionou. Quantos pastores vêm para a igreja nervosos porque brigou com a esposa? E então eles prejudicam a igreja.
Quantos comandantes, pilotos de avião se assentam na cabine ali, mas ele saiu de casa brigado com a mulher, e agora ele está ali com centenas de pessoas na mão dele. Mas ele está acabado. Ele está com vontade de sumir, não é? Queridos, o espírito com que o homem vai trabalhar depende muito da maneira como ele saiu da casa dele. Qualquer assunto assim desagradável, quando eu venho para a igreja e a minha esposa está comigo, algum assunto assim que a gente diverge, eu digo, por favor, não vamos conversar sobre isso agora, porque o meu espírito não pode ser perturbado com isso. Eu não posso chegar na igreja nervoso, não posso chegar na igreja chateado. A igreja não tem culpa. Eu tenho que chegar na igreja contente e bem, para transmitir a palavra de Deus. Isso depende muito de quem? Da mulher. A maneira como o homem sai de casa depende do espírito que houve ali no relacionamento entre eles. Conquanto não seja o trabalho da mulher e esposa assentar tijolos, cortar pedras, é o trabalho dela determinar o espírito e a atmosfera dentro do homem e ao redor dele. A mulher pode fazer do ambiente onde ela está um jardim do Éden. Por mais simples que seja a casa, você entra, você sente que é um lar. Mas quando não existe uma mulher de verdade dentro de uma casa, pode ser uma mansão, ela não é um lar. É uma casa fria. Mas a mulher faz da casa o quê? Um lar. Diferente. É diferente. Um paraíso. Ela pode construir um barquinho e salvar nele o seu filho, como fez Joquebede no rio Nilo, ou ela pode amaldiçoar o seu esposo, como fez a esposa de Jó. O que disse a esposa de Jó para ele? Amaldiçoe Deus e morra. Você queria uma mulher assim? Eu não precisava de uma mulher assim. Falasse para mim, amaldiçoe o teu Deus e morra. Então, queridos, a mulher pode levantar o homem, ou pode o quê? Derrubar o homem. Eu costumo dizer que atrás e ao lado de um homem bem-sucedido sempre existe uma grande mulher. E atrás de um homem fracassado existem 2 ou 3 mulheres. Porque a mulher pode ser bênção, mas Satanás quer transformá-la em maldição. Mas ela tem um potencial muito grande para ser uma bênção na sua vida e na comunidade. A mulher pode salvar a nação inteira, como fez Esther, ou transformar a sua casa em uma igreja, como fez Priscila. Lembram-se de Áquila e Priscila? Eles fizeram da casa deles uma igreja, porque a mulher concordou. Ai do homem que traz para casa, fazer um pequeno grupo lá, sem falar com a mulher. Quando eu falo para a minha esposa, interessante, se eu convido alguém para vir comer em casa, sem falar com você, você fica zangada. Agora, quando você convida 4, 5, 8 pessoas para comer em casa, e eu nem estou sabendo, eu não fico zangado. Ela fala, sabe por quê? Porque não é você que vai fazer a comida. Sou eu. Quando você convida as pessoas sem eu saber, isso me choca, porque eu não preparei nada. Agora, quando eu convido, e você fica sabendo depois, já está tudo pronto. Entendeu? Então, realmente, irmãos, é assim que funciona mesmo. Entende? Nunca convide sem primeiro falar. Sem falar não dá. Evita problemas. A mulher pode dar tudo para Deus, colocando Deus em primeiro lugar, como fez a viúva pobre. Como também fez a viúva de Zarefate. Ou então ela pode instigar seu marido para que coloque Deus em segundo plano, como fez a mentirosa Safira. A mulher pode encher a casa com a fragrância de um unguento de nardo puro, como fez Maria Madalena. Ou ela pode encher a casa com o cheiro do ódio, como fez Mical. Eu creio que a mulher não está verdadeiramente consciente
do poder e da influência que ela tem. Você, mulher, é realmente um potencial que precisa ser descoberto e usado para a glória de Deus, porque Deus colocou esse potencial em você. Eu penso que as mulheres ainda não tomaram consciência do fato de que o espírito e a atmosfera que predominam no lar, na igreja e na nação são determinados pelas mulheres. Mas também, quando tem briga na igreja, é por causa delas. Mas quando uma igreja é feliz e alegre, faz festas e decoram, e fazem comida e fazem festas bonitas, é por causa delas também. Então veja o potencial que as mulheres têm para o lado bom e também o quê? Para o lado mal. A minha oração é que vocês se deixem controlar pelo Espírito Santo. Todas vocês. E sejam mulheres controladas pelo Espírito Santo. Você, mulher e esposa, pode fazer da igreja um maravilhoso lugar, um jardim. A rainha da igreja são vocês. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre vocês. E nós, homens, damos glória a Deus pelas mulheres, esposas e mães que Deus providenciou para nós. Amém? Amém. Deus seja louvado. Louvado seja Deus que tudo fez, tudo planejou para o bem nosso.